Nós iniciamos o ano. Na virada do ano, o pastor Fabrício trouxe para nós algo importante sobre santidade. E ele enfatizou bastante sobre isso, de que esse ano nós estaríamos sim vivendo e trabalhando como igreja sobre esse tema, sobre santidade. Então iniciou-se o mês de janeiro e começou a série de mensagens em 1 Pedro. Você, meu irmão, minha irmã, com certeza tem se deliciado, tem se alimentado da palavra de Deus nesses tempos. Eu até relacionei aqui só para a gente relembrar. No primeiro domingo de janeiro, o pastor trouxe para nós o tema separados para viver o extraordinário. Então ele começou abordando ali sobre o que aconteceu com o povo de Deus. Se você relembrar bem, era um contexto em que eles foram expulsos de Roma, porque tinham sido acusados, de ter incendiado Roma. Então ali esse povo, que é chamado a diáspora, esse povo então está peregrinando. Está ali logo no início do capítulo 1 de 1 Pedro. Depois no próximo domingo, o pastor Eguinaldo trouxe para nós separados para viver o melhor chamado. E ele enfatizou justamente isso, que esse povo estava sendo chamado para viver esse tempo de amadurecimento com Deus, para viver esse tempo de experiência com Deus. Depois o pastor Fabrício trouxe para nós separados pelo preço do resgate, andando ali no capítulo 1 ainda de 1 Pedro, falando que a salvação, a nossa salvação foi paga não por prata ou ouro, mas pelo sangue e o sacrifício de Jesus. E no último domingo, o pastor Fabrício trouxe para nós separados para o crescimento, entrando aí já nos primeiros versículos do capítulo 2 de Pedro. Dá uma conferida que você vai observar aí, que ele vai falar então do crescimento, de que o povo de Deus naquele processo, naquela caminhada, ia experimentar o crescimento, e ele vai falar do leite genuíno. Então, queridos, hoje nós vamos dar continuidade então nesse mesmo tema, que é o tema de santidade, e Deus vai falar ao nosso coração, separados como povo de Deus. Meu irmão, você é povo de Deus? Amém, glória a Deus. Então nós somos separados para Deus. E estudando então esse texto, uma coisa me chamou a atenção. Pedro, ele teve a experiência física com Jesus. Ele viveu, caminhou com Jesus. Então para nós, embora Pedro como um homem como nós, talvez seja mais fácil para a gente entender isso, porque ele esteve com o mestre, face a face. Ele teve algumas experiências com Jesus. Mas sabe o que me chamou a atenção, meu irmão, minha irmã? Esse povo não. Esse povo a qual Pedro está escrevendo, eles não conheceram Jesus fisicamente. Então isso me chamou a atenção, que esse povo era o povo como eu e você. Assim como eles, nós também não tivemos uma experiência física. Mas aí nós vamos observar, temos observado isso, de que apesar das dificuldades, esse povo perseverou, esse povo cresceu. E é isso que nós temos procurado viver aqui como igreja. E eu quero hoje que nós possamos juntos entender isso. E eu quero pedir a você que acompanhe comigo na palavra do Senhor sobre esse tema. Nós vamos trabalhar aqui 3 pontos importantes. No versículo 4 ao versículo 5, Pedro vai falar para nós sobre Cristo, que é a pedra viva,
E ele vai trazer alguns apontamentos para a gente que eu quero que você acompanhe comigo daqui a pouco. Depois nós vamos ver sobre a pedra angular e a pedra de tropeço. Pedro vai fazer essa comparação entre a pedra fundamental e a pedra de tropeço. Nós vamos ver sobre isso também. E ele vai falar também que é o que eu iniciei dizendo aqui, a nossa identidade como povo de Deus. Nós temos uma identidade. Meu irmão, você tem uma identidade como povo de Deus, e ele vai fechar isso nos versículos 9 e 10. Então, meu irmão, dito isso, quero pedir você para abrir a sua Bíblia, se é que você já não fez, e acompanhe comigo. 1 Pedro 2, de 4 a 10. Chegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Versículo 6. Por isso a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crê não será desapontado. Assim para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular. E como pedra de tropeço e rocha causa a queda, porque eles tropeçaram na palavra, por serem desobedientes. Mas para isso também foram destinados. Versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Abaixa a sua cabeça, meu irmão. Senhor, aqui está o teu povo, um povo, ó Deus, que o Senhor separou para viver na tua presença, um povo separado, ó Deus, para servir ao Senhor. E que, ó Deus, nessa noite, mais uma vez, o Senhor se faça presente aqui, não por minha causa, não pelo homem, mas pelo teu Santo Espírito. Abra os nosso entendimento, abra o nosso coração, para que possamos nos fortalecer cada vez mais. Use cada um de nós como igreja do Senhor, para caminhar uns com os outros, para servir ao teu propósito. É em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vivemos em um tempo em que nós buscamos uma identidade, concordam? Nós vivemos em um tempo que muitos de nós procura um propósito, se encontrar, se achar no meio, se perguntar por que eu estou aqui. E nessa caminhada, muitas vezes nós tomamos decisões que não são as mais acertadas. E eu quero já te chamar a atenção para isso. Você lá no seu trabalho, você lá na escola, entenda, você vai perceber que você tem uma identidade, que você tem uma missão. E Pedro vai trazer isso para nós. O apóstolo Pedro nos ensina que somos pedras vivas, edificadas sobre a pedra angular, Jesus. E hoje vamos refletir sobre isso. Percebam, queridos, que aí no versículo 4 e versículo 5, eu vou ler mais uma vez para a gente poder acompanhar. Ele vai dizer: chegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais
a Deus por meio de Jesus Cristo. Perceba, meus irmãos, que Pedro faz uma analogia sobre uma construção, sobre uma casa, e ele vai usar, essa é uma realidade muito conhecida na época de Pedro, porque os templos eram construídos com pedras grandes. E agora ele vai fazer essa analogia, dizendo que esse povo que estava sendo perseguido, esse povo que estava sendo acusado, qual está sendo o teu sacrifício? Na tua vida, no teu dia a dia. E eu estou falando isso para mim também. Será que eu e você, como casa do Senhor, qual é o sacrifício? E aí eu não estou dizendo esse sacrifício a nível de salvação, porque a salvação Deus já nos deu. É como nós estamos nos sacrificando como casa do Senhor para edificarmos uns aos outros. Porque se os irmãos estão percebendo, a ideia aqui é que, do mesmo jeito que o povo de Deus, os judeus tinham um templo, esse templo agora é esse povo que está peregrinando. E é esse povo nos nossos dias. Será que eu e você, como é que nós estamos andando? Então percebam, queridos, que ele vai falar sobre isso, essa pedra viva. E a ideia assim, aqui de Pedro, como eu disse, é esse edifício, essa construção. E Pedro, ele está nos ensinando que nós precisamos nos fortificar uns aos outros, nós precisamos nos alimentar. Ele vai dizer isso lá no versículo 2, o pastor Fabrício falou no domingo passado, que precisamos nos alimentar do leite genuíno espiritual. Por quê? Porque eu e você precisamos estar fortificados em Cristo. Vale lembrar que essa pedra, ela tem sido, a base para nossas vidas, para nossa vida espiritual. Jesus é a base da nossa vida espiritual. E aí vem a pergunta, mais uma vez: como nós estamos vivendo? Como nós estamos? Qual o nosso exemplo como pedras que vivem? Ao olhar para esse contexto de que esse povo está caminhando, e que Pedro está instruindo esse povo. E se, meu irmão e minha irmã, se você ler, a hora que você ler com essa perspectiva, vai perceber que as cartas de Pedro, nesse contexto, é a que mais vai falar sobre a alegria no sofrimento. Isso para nós vai parecer um pouco antagônico. Por quê? Como é que eu vou ter alegria no sofrimento? O sofrimento nos traz alegria? Não. Mas quem nos traz alegria é Jesus, essa pedra viva. E é importante a gente entender, irmão e irmã, que nós precisamos estar reunidos assim, estar aqui nos átrios do Senhor, estar aqui adorando a Deus, estar aqui juntos. De que você tem construído a sua vida? Porque, meu irmão, você concorda comigo que você está em construção? Que a sua vida é uma construção? Como que você tem construído a sua vida? É uma pergunta importante. É a pergunta que eu faço para mim também. Como nós estamos construindo a nossa vida? E percebam, meus irmãos, que ele vai seguir. Então Pedro vai seguir no versículo 6, acompanhem comigo. Ele vai dizer assim: por isso a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem crer nela não será desapontada. E aqui é interessante, porque ele vai trazer para nós
quando ele fala sobre a pedra angular e a pedra de tropeço, ele está nos dando uma escolha. Olha que interessante. Olha que interessante. Primeiro ele fala da pedra angular, que é a pedra que dá o ângulo, né? É a que dá o direcionamento. Mas essa pedra, em muitos momentos, e aí a gente vai observar aqui, que ela pode também ser pedra de tropeço. E quando Pedro vai falar sobre isso, faz essa analogia, ele está citando lá no Antigo Testamento. Ele está dizendo que o povo de Deus fez dessa pedra uma pedra de tropeço. A promessa de Jesus, a promessa de que o povo escolhido, a nação de Israel, teria essa pedra viva. Mas o que eles fizeram? Eles rejeitaram. Eles crucificaram Jesus. Eles rejeitaram a pedra. Disseram: não, essa pedra não serve. Será, meu irmão, que eu e você não estamos fazendo isso, às vezes até, não digo inconsciente, mas de uma forma descuidada? Será que nós também não estamos fazendo com que essa pedra viva em nossas vidas seja de fato uma pedra de tropeço? E eu quero chamar a tua atenção, acompanhe comigo, volta lá um pouquinho no Antigo Testamento, Isaías capítulo 28, no versículo 14 a 16, ele vai citar o que eu acabei de dizer para você. Se você puder acompanhar comigo, ele vai citar justamente essa questão sobre o povo de Deus. E o contexto aqui que nós vamos estar lendo é que Israel tinha feito uma aliança com o Egito para se defender dos assírios que estavam para invadir, e Deus já tinha dito: não faça aliança com os egípcios. Porque, se vocês lembram bem, queridos, Deus já tinha tirado o povo de Deus lá do Egito. E agora, nesse contexto em que os assírios estavam chegando, o que o povo faz? Faz aliança. E Deus já tinha avisado que não. Acompanhe comigo aí. Vamos pegar Isaías 28, a partir do 14. O profeta, Deus falando através do profeta: ó zombadores, que domineis este povo que está em Jerusalém, ouvi a palavra do Senhor, pois dizeis: fizemos uma aliança com a morte e um acordo com a sepultura. Quando a calamidade destruidora vier, não nos atingirá. Isso o povo dizendo: nós vamos fazer aqui uma aliança com esse povo que não adorava a Deus, e quando vier os assírios, a gente vai ser protegido. Então Deus está dizendo aqui, pois fizemos da mentira o nosso refúgio e nos escondemos sob a falsidade. Versículo 16: portanto assim diz o Senhor: ponho em Sião uma pedra como alicerce, pedra aprovada, pedra angular, preciosa, de firme fundamento. Aquele que crer nela não será abalada. Deus está dizendo para esse povo: vocês estão rejeitando a pedra viva, vocês estão rejeitando a promessa do Salvador. E Pedro faz essa citação aqui no versículo 6, lá voltando a 1 Pedro. Ele vai dizer justamente sobre isso, de que a pedra é Jesus, de que ela não será rejeitada. Aqueles que rejeitam não serão abalados. Então, meu irmão, na tua caminhada de vida, cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque muitas vezes, em muitos momentos, você pode estar fazendo aliança de morte, aliança que não vai te levar ao céu. Muitas vezes, para se proteger no dia a dia, você toma uma atitude que não é santa, que não é de um povo separado por Deus. E nós somos um povo separado por Deus. E nesse contexto aqui, Pedro está dizendo justamente a esse povo: olha, a pedra
pedra que os construtores rejeitaram. Essa é a pedra viva. Queridos, seguindo então no versículo 7, voltando lá de novo, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7, e a gente vai depois só ir mais em 2 textos no Velho Testamento, porque eu acho importante. Pedro está dizendo assim, no versículo 7: assim para vós, o que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocado como pedra principal e pedra angular. Percebam que é o que eu disse no início aqui. Muitas vezes o que é para ser bênção na tua vida, muitas vezes você descuida. Muitas vezes nós, queridos, descuidamos das nossas atitudes, da nossa fé em Deus, da promessa de Deus para as nossas vidas, e a bênção que é para ser, a gente deixa ela escapar das nossas mãos. Então, meu irmão, minha irmã, nesse ano que nós estamos estudando santidade, que nós estamos entendendo que nós somos separados para Deus, separados como povo de Deus, a gente possa entender isso em todo o tempo. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Salmos 118, 22. Salmos 118, versículo 22. E esse salmo, queridos, eu estava lendo esse salmo, é um salmo de gratidão a Deus, em que o autor ali, ele vai agradecer a Deus pelo cuidado, pelas bênçãos, pela justiça de Deus. E ele vai seguindo, falando sobre agradecendo a Deus. Eu vou ler a partir do 19, mas o nosso foco está aí no 22 e no 23. 19 diz assim: abri as portas da justiça para mim, abre as portas da justiça para mim, para que eu entre por elas e renda graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, os justos entrarão por ela. Eu te dou graças, pois me respondestes e fostes a minha salvação. Agora vem um versículo que Pedro citou nas cartas dele. Ele vai dizer, o salmista: a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. Foi o Senhor que fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, queridos, louvado seja Deus, porque eu e você temos essa oportunidade de viver de fato, firmado nesse fundamento, a pedra que é Jesus, que é o que Pedro está citando aqui para os nossos irmãos. Está dizendo sobre isso aqui na sua carta. Então, para a gente dar continuidade, queridos, versículo 8: e como pedra de tropeço e rocha que causa queda, porque eles tropeçaram na palavra, por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Olha que interessante, só repetindo aqui: porque eles tropeçaram na palavra, por serem desobedientes. Novamente, meu irmão, Pedro está citando novamente o mesmo fato, a mesma desobediência que o povo de Israel estava tendo naquela época. Porque os irmãos sabem que a nação de Israel estava sempre sendo atacada, e em muitos momentos esse povo que tinha Deus ali próximo, esse povo fazia alianças erradas. E é esse fato que Pedro está citando mais uma vez. E aí eu convido você a ir só mais uma vez no Velho Testamento, lá em Isaías 8:14. Isaías 8:14, ele vai dizer, nós vamos ver claramente o que Pedro está falando lá na sua primeira carta aos nossos irmãos. Isaías 8:14 e 15. Só para contextualizar, eu vou ler a partir do 13, mas é o 14 e o 15. Ao Senhor dos exércitos ele santificou, tendo temor e medo dele. Então ele será vosso santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel. Servirá de armadilha, de laço
aos moradores de Israel, e muitos deles tropeçarão, cairão e serão destruídos, enlaçados e presos. O que Isaías está dizendo aqui é justamente isso, de que essa promessa do Messias, que estava sendo dada ao povo de Israel, e por eles desobedecerem, seria pedra de tropeço. Ah, meu irmão, a pergunta é: a promessa ainda tem hoje, é a mesma promessa para mim e para você. É a promessa da pedra viva. Nós estamos obedecendo a Deus, nós estamos vivendo conforme os mandamentos do Senhor, ou nós estamos desobedecendo? Ou nós estamos fazendo aliança aí simbolicamente, né, com o Egito? Neste contexto aqui, da época, era povo que não adorava a Deus. Qual é a sua aliança? Qual é a aliança quando você sai daqui do templo? Qual é a tua aliança durante a semana? É importante eu e você, e eu estou dizendo isso, e eu quero até abrir aspas aqui. Eu fiquei me fazendo essa pergunta essa semana, porque eu preciso dizer para vocês aquilo que está no meu coração, quais os meus questionamentos também, todos os dias. Senhor, que aliança eu estou fazendo? Como tem sido a minha vida? Como é que tem sido a minha caminhada? Porque o que nós estamos entendendo aqui é que nós precisamos ser igreja. Para ser pedras vivas em crescimento, o genuíno leite espiritual firmado em Jesus, precisamos, eu e você, estarmos unidos. Porque o sacrifício que era feito antes, e aí quando eu estava dizendo sobre esse contexto do templo, antes que existia de fato o templo, as pessoas vinham e adoravam a Deus ali, o sacerdote fazia todo o ritual, né? Inclusive eu já estou aqui entrando no versículo 9, então vamos ler o versículo 9 para a gente entender isso. Agora ele vai dizer: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, aleluia. Pedro está citando Êxodo 19:6. Vós sois geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Querido, é muito bom, né? É muito bom a gente ouvir assim: eu sou escolhido por Deus, eu sou nação santa. E quando ele fala sacerdócio real, ele está dizendo: eu e você, agora, não mais no templo em que o povo de Deus chegava e entregava, o povo entregava o sacrifício e o sacerdote fazia o sacrifício. Eu e você é sacerdote de Deus. Você é sacerdote real. Por que real? Porque é do rei, é de Deus. Então isso é muito, muito importante nós entendermos essa verdade. Mas aqui tem um propósito para isso. Observaram aí? Para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Enquanto cantávamos aqui, eu com esse texto na cabeça, estava observando, olhando para os irmãos e vendo. Sabe qual é o sacrifício de hoje, queridos? Que naquele tempo era o cordeiro, era o animal que era levado. Qual é o sacrifício de hoje? É a minha vida, é a sua vida na presença de Deus, é o nosso louvor, é a adoração que prestamos a Deus quando estamos juntos, reunidos, cantando genuinamente aquilo que estamos vivendo como igreja.
Nós recebemos aqui, domingo a domingo, essa verdade. Nós precisamos ser igreja, nós precisamos cuidar uns dos outros, nós precisamos viver em santidade como igreja. Então, queridos, nesta noite, a nossa palavra é: se nós formos separados, que possamos viver como o povo de Deus. Como é que o povo de Deus vive? Como é que o povo de Deus vive, meus irmãos? Unidos, cuidando uns dos outros, fortificando uns dos outros, alicerçado em quem? Na pedra viva, em Jesus. Porque Pedro está dizendo, né, nós somos geração eleita, ou seja, Deus nos escolheu para pertencer a Ele. Isso é algo precioso demais. Sacerdócio real, nós temos acesso direto a Deus, somos chamados a interceder uns pelos outros. Agora, como sacerdote, eu posso interceder pelo meu irmão. Deus nos deu essa prerrogativa. Nós podemos sim cuidar uns dos outros como igreja. Nós podemos viver isso. Somos nação santa porque somos separados para viver de maneira diferente do mundo. Aí a pergunta primeira é para mim: eu estou vivendo diferente do que o mundo vive? Eu estou com a minha vida fazendo a diferença? Eu estou com a minha vida sendo exemplo para o meu próximo? Porque isso é o nosso papel. Nós fomos comprados, adquiridos com preço de sangue, meus irmãos. Ah, queridos, não podemos deixar a vida passar. Não podemos deixar a vida passar e não fazermos a diferença, porque o preço foi muito alto, porque nós temos essa prerrogativa. Nós fomos comprados com preço de sangue. E é interessante que Pedro então ele fecha essa parte, esse trecho da carta dele no capítulo do versículo 10, dizendo: antigamente não erais povo. E meus irmãos, vocês percebem que aqui, quando ele está escrevendo a carta, ele não está escrevendo necessariamente para os judeus, estava escrevendo para os gentios, porque lá no início, no capítulo 1, no início ele vai falar das províncias, que hoje é a Turquia. Esse povo não era judeu. Tudo bem que com a diáspora, né, alguns judeus foram para lá, mas exclusivamente a carta era escrita para esse povo. Então ele vai dizer: olha, vocês antes não eram povo de Deus, mas agora vocês são povo de Deus. Observa aí, ele vai dizer: agora sois povo de Deus, não tínhamos recebido misericórdia, agora vocês receberam a misericórdia de Deus. Amém, meus irmãos? Você recebeu a misericórdia de Deus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Então, assim como esse povo, queridos, é importante a gente pensar sobre isso. É importante a gente entender. É importante a gente entender que nós temos uma identidade. É importante você ter deixar de lado aquilo que o mundo oferece e definir sua vida na santidade de Deus. Definir sua vida como separado. E você pode fazer isso das maneiras mais simples ou então as mais extraordinárias no seu dia a dia. A gente tem sempre falado sobre isso. Você pode fazer a diferença. Você precisa definir quem você é. Você tem essa identidade. O Senhor Jesus te chamou para fazer a diferença.
Você é um adorador. Você é povo de Deus. Então, queridos, não por mim, mas pelo que Jesus fez na tua vida, saia daqui nessa noite, entendendo isso. Senhor, obrigado, eu quero te louvar, porque o Senhor me fez geração eleita, povo santo. Antes eu não tinha a oportunidade, mas agora o Senhor me fez diferente. Então eu posso te louvar, eu posso cantar ao Senhor, eu posso abrir a minha voz, eu posso oferecer o meu sacrifício, que é a minha vida, a minha caminhada com o Senhor. Então eu quero que você fique de pé nesse momento. Você vai cantar essa canção, vai cantar ao Senhor. Senhor, eu quero te adorar com a minha vida, eu quero me comportar como um povo separado, santo, na tua presença. Louve ao Senhor, cante ao Senhor, adore ao Senhor.